Ok, tudo bom? Bom dia, pessoal. Aqui é a Sabrina, professora do curso de assistente administrativo. Como é que vocês estão? Tudo bom? Olha só, hoje eu vou trazer para vocês o tema sobre vocativo, saudação, abreviação, grafia de horas e datas. Como que a gente usa, tá? Tudo isso quando a gente for escrever uma carta, um e-mail, um ofício, tá? Usando a linguagem padrão, né? Que é a linguagem formal, tá? Esse tema que eu trouxe hoje é uma continuação, então, do tema da semana passada, que eu falei um pouquinho sobre o assistente administrativo e a língua portuguesa. Então, esse tema, ele ainda está dentro da língua portuguesa, tá? A importância da língua portuguesa, porque a gente vai ver um pouquinho como é que a gente usa, tá? Tudo isso quando a gente for escrever, quando a gente for fazer uma escrita mais formal, tá bom? Então fica comigo e vamos continuar então vendo o vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo então falando sobre vocativo. Então, quando nós escrevemos uma carta, um ofício ou até mesmo um e-mail, tá? Nós utilizamos o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo são expressões, tá? Que nós usamos para dirigir a palavra a alguém, tá? A escolha do vocativo, ela vai se basear no tipo de relação com o destinatário, tá? Esse tipo de relação pode ser comercial, pessoal, informal ou impessoal, tá? No âmbito profissional, né, que é o que eu tô colocando aqui, né, que é no âmbito administrativo, nós vamos usar, é preciso usar o vocativo, né, quando nós formos escrever, como eu falei, cartas, e-mails, ofícios, requerimentos, né, porque é a palavra que auxilia uma linguagem mais formal, né? Então, o vocativo é utilizado quando o emissor da mensagem, por exemplo, eu estou escrevendo um e-mail, né? E eu quero me dirigir ao receptor, que é a pessoa que vai ler esse e-mail, tá? Por exemplo, quando eu for começar um e-mail, então, eu posso utilizar esses vocativos aqui. Prezado senhor, prezados senhores, caro cliente, senhor diretor, senhor gerente, tá? E aí a escolha desse vocativo vai depender muito da relação social entre o leitor, né, que é estabelecida entre o leitor e o receptor. Mas normalmente, como eu falei, no âmbito profissional, a gente usa um vocativo mais formal, tá? A pontuação no vocativo das cartas. Então, tem três possibilidades de usar o vocativo, né? Quando eu for escrever lá o vocativo nas minhas cartas, nos meus requerimentos, enfim. Eu vou falar cartas, tá? Mas aí vocês podem entender também como e-mails, requerimentos, ofícios, enfim, tá? Então, tem três possibilidades aqui de usar o vocativo, tá? No aspecto da pontuação. Então, eu posso usar... Vou dar o exemplo aqui. Prezado senhor, com vírgula, né? Então, eu escrevo lá, prezado senhor, coloco a vírgula. Prezado senhor, dois pontos. E prezado senhor, sem nada, né? Que aí é uma versão mais moderna, mais limpa, né? Mais clean, digamos assim. Mas, esses três tipos, né? Essas três possibilidades, né? Que eu for... escrever, que eu for usar, né, elas estão corretas, tá? Então, eu posso usar o vocativo, depois colocar vírgula, posso usar o vocativo, depois colocar os dois pontos, posso colocar o vocativo sem nada, que essas três formas estão corretas, tá ok? E falando em saudações, tá? O que seria saudações? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no meu... Coloquei. Então, aqui, falando de saudações, o que seria as saudações, tá? As saudações, ela corresponde ao fecho da carta, né? Então, como é que vai ser o encerramento dessa minha carta, né? Então, eu posso usar, né? Eu vou me despedir quando a gente faz uma carta, enfim... a gente pode se despedir num tom, assim, mais amigável, né? Então, normalmente, a gente usa esses exemplos que eu coloquei aqui. Cordialmente, atenciosamente, respeitosamente, com elevado apreço, saudações cordiais, tá? Então, a gente sempre
sempre usa as saudações para terminar, então, cartas, requerimentos, ofícios, e-mails, tá? Para se despedir, como eu falei, em tom amigável, então a gente usa essas saudações, tá? Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre abreviação. Então, assim, quando no âmbito assim profissional, tá? A gente pode usar abreviações, tá? Mas com uso moderado, tá? Não usar muita abreviação. Eu, particularmente, tá? Eu prefiro não usar abreviações, tá? Quando eu vou escrever um e-mail formal, né, uma carta mais formal, um requerimento, eu prefiro não utilizar abreviação. Eu não gosto muito de abreviação na linguagem mais formal, mas você pode usar se quiser, mas com uso assim sensato, né? Não abreviar tudo, usar com uma forma mais moderada, como eu falei. Tá? Daí, se você for usar dessa forma, sim, pode usar assim abreviação. Mas, como eu falei, eu prefiro não abreviar. Então, vai daí de como você gosta, assim, de fazer quando você for escrever tua carta, né? Como é que você vai utilizar. Mas não é errado utilizar abreviação, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da grafia de horas e datas, tá? Porque assim, quando tu vai redigir assim um documento, é bem importante a gente se atentar para a escritura das horas e das datas, tá? Então, assim, quando tu for então escrever horas num documento, né, numa carta, enfim, tu pode usar a hora redonda, que aí são, como eu coloquei ali, 8 horas, 10 horas, né? Escrever ela. Ou tu pode usar abreviado, tu pode usar 8H ou 10H para abreviar. Não é errado, mas tem que se atentar que quando você for escrever abreviado, tu vai escrever o H sem o S e sem ponto. E tem que colocar um espaço antes do H. Então, vocês estão vendo aqui, ó, vou passar o mouse, vocês estão vendo que aqui na minha... quando eu escrevi aqui, ó, então eu coloco o horário, né, 10, e tem um espaço aqui, e aí eu coloco o H, tá? Então tem um espaço, e é assim que a grafia de quando você for escrever horas, tá? Como eu disse, então tem que ter esse espaço aqui, tá? Hora quebrada. Então tu também pode escrever hora quebrada, né? Como eu coloquei ali. 8 horas, então 8H 35 min, que quer dizer 8 horas e 35 minutos, né? Ou 10 horas e 5 minutos, que são 10, abreviado, né? 10H05 min, que quer dizer minutos, né? Ou tu pode colocar também de uma forma que eu coloquei aqui. 10 horas e 35, que é 10H35, sem dar espaço entre os elementos. Aí fica tudo juntinho aqui, como eu coloquei aqui, ó. Aqui, como eu tô mostrando aqui com o ponteiro do mouse. Opa, vou voltar lá só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, 10 horas e 35 minutos, tá? Então, eu posso utilizar essa forma, mas atentem que não tem espaço entre os elementos, tá? Então, vocês podem utilizar das duas formas. Essa forma aqui, 8 horas e 35 minutos, aí colocando o 8H 35 minutos sem dar espaço nenhum, tá? Ou também, quando for utilizar a hora quebrada, 10 horas, 10H 35, sem utilizar nenhum espaço entre os elementos. Essa é a forma correta, então, para eu utilizar horas, tá? Aí, assim, a grafia com 2 pontos, tá? Ela é mais, assim, por ela ser, assim, mais visual, ela é utilizada em algumas áreas específicas, tá? Eu também, assim, ó, eu particularmente eu não gosto de usar esse tipo assim de grafia também
quando eu vou escrever documento oficial, e-mail, enfim, tá? Até porque esse tipo aqui, ele é mais utilizado assim, quando tu vai usar, por exemplo, assim, a grafia com 2 pontos, né? É mais utilizado em agendas, aí algumas coisas assim que tenha programações, né? Que daí tu coloca com o horário em sequência, abaixo do outro. Então, eu particularmente, eu acho que não é legal colocar. Na verdade, eu acho, se forem escrever, a minha dica é não colocar dessa forma, tá? Porque ele não fica muito legal. Então, para quem for escrever aí um e-mail, alguma coisa nesse âmbito mais assim profissional, administrativo, eu aconselho não usar dessa forma, porque como eu disse, ele é mais utilizado mesmo para quando tiverem agendas, programações, tá? E a grafia por extenso, ela é menos visual, então daí a gente não utiliza também nessa forma, na forma de e-mail, de requerimento, carta, porque ela é mais utilizada em convites, assim, de casamentos, né, convites formais, enfim, tá? Então, essas duas últimas formas, então esquece, não usam, tá? Não usem, tá? E aí aqui, quando utilizar, aí para utilizar datas, né? Aí quando a gente vai utilizar as datas, a gente vai escrever, a gente usa dessa forma. Quando for escrever o primeiro dia do mês, né, a gente usa um numeral ordinal. Por exemplo, 1º de junho. Então, vocês estão vendo, tá vendo essa bolinha aqui, que essa bolinha, ela indica que é um numeral ordinal. Então, toda vez que eu for escrever primeiro dia do mês, então eu tenho que colocar essa bolinha que quer dizer que é um número ordinal, tá? Eu não coloco 1 de junho de 2013, e sim 1º de junho de 2013, porque é a forma como a gente fala, tá? A gente não fala 1 de agosto, 1 de setembro, a gente fala 1º de agosto, 1º de setembro, conforme o exemplo que eu coloquei aqui, 1º de junho de 2013, tá? Quando eu for também indicar apenas o mês e o ano, daí eu tenho que escrever primeiro também por extenso, né? E o segundo com os algarismos. Então, aqui, quando eu for indicar o mês, eu indico, então eu escrevo, então, o primeiro, no caso, por extenso, abril, e o segundo, que é o ano, né? Eu escrevo com todos os algarismos, tá? Abril de 2019, tá aqui um exemplo. Na referência a períodos, aí eu tenho que utilizar o hífen, tá? Ah, se eu quero colocar um período lá no meu e-mail. Bom, o funcionário trabalhou aqui entre 2005 e 2008. Então, eu vou utilizar o hífen para fazer referência a períodos, tá? E aí, no fecho de documentos, né, eu sempre coloco o ponto final após a data. Por exemplo, aqui, Porto Alegre, 27 de março de 2018, ponto final, tá? Então é isso, meu pessoal. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima.